os 3 tipos de fades mais usados que a gente usa, principalmente ali na sala de aula e também na sua barbearia. Os fades, eles podem ser chamados também de degradê. Aqui no Brasil é muito utilizado esse nome para poder demonstrar aqui um sombreado na lateral da cabeça do cliente. Então, mesmo nele, eu vou apresentar os 3 tipos de fade que você pode fazer e praticar, tanto aí na tua casa quanto aqui na Escola Design Barber Academy. Vamos lá! Agora nós já estamos aqui com o modelo posicionado para que a gente comece a produzir os cortes. Anteriormente a isso, eu vou estar aqui falando para vocês que a gente está usando algumas coisas dos nossos patrocinadores aqui, como por exemplo, a gente está usando a Avental da Barba Brava, que é um dos patrocinadores da nossa escola, e também aqui a Wall Senior Cordless, que é uma máquina excepcional que a Wall também é parceira da escola, proporcionou para a gente poder estar fazendo esse serviço. O que a gente vai fazer aqui nesse modelo? Nós temos aqui um cabelo bem cheio, porém a gente vai fazer um fade a partir da 0, um degradê a partir da 0. Eu vou apresentar para vocês as 3 escalas que tem de fade e os seus nomes, então você precisa gravar isso. Anteriormente a isso, você vai entender que quando o cliente chega com o cabelo muito comprido nessa lateral aqui, é necessário que a gente faça uma limpeza dessa lateral primeiro, porque senão, se eu vier aqui com a máquina já cortando e já tirando a número 0, eu não vou visualizar a linha que eu estou fazendo. Então, primeiramente, eu vou dar uma limpada, de preferência com um número alto, um número que talvez a gente nem venha usar aqui, uma número 3. Então, eu vou explicar em seguida o que a gente vai fazer. Primeiramente, eu vou limpar. Então, estou aqui com a número 3, que é uma numeração alta. Vou equipar a máquina com ela e vou estar utilizando para poder limpar a lateral da cabeça. Lembrando da mão, sempre leve a máquina solta na mão, não prende demais a máquina assim na mão, sempre com ela meio solta mesmo, para você ter mais desenvoltura com os seus movimentos. Pronto, agora eu já limpei a lateral da cabeça dele e a gente vai vir introduzindo as primeiras numerações. Eu vou explicar passo a passo como são elas. Como a gente vai começar um fade, a gente vai começar um degradê, a gente precisa perguntar para o cliente o que ele deseja. Então você vai aí perguntar na tua casa ou você vai na escola anteriormente a qualquer corte, que número você quer? Você quer começar a partir da 1, quer começar a partir da 2? Tudo mediante a entrevista. Nesse caso, a gente poderia começar também da 1, não tem problema nenhum. Escolha um número junto com o seu cliente e introduza o corte que você vai fazer. Ou seja, aqui ele já foi entrevistado de antemão e ele preferiu fazer a partir da 0. Então, com a 0, eu vou apresentar aqui as 3 escalas de 0 que a gente pode fazer e os seus nomes. Então, eu vou começar a fazer um low fade. O que é um low fade? Um low fade seria um dedo acima da orelha. Você pode usar a orelha como ponto de referência para poder acertar os dois lados. Então, um dedo, a gente já tem aqui uma prévia de uma noção o que vai de 0 para um low fade. Aqui seria um mid fade. Mais ou menos mais um dedo de 0. E aqui a gente tem um high fade, com a 0 bem lá em cima. Então notem que da primeira para a última foram cada uma com um dedo de diferença. Ao total foram 3 dedos aqui para high fade. Então vou apresentar as 3 juntas para que você consiga reparar a diferença de uma para outra. Pronto. Aqui eu tenho uma escadinha, né, que eu fiz para você identificar como seriam as 3 numerações. Eu tenho aqui um dedo seria para o low fade, essa primeira numeração ali. Eu tenho 2 dedos para mid fade, que seria médio, ou seja, até a metade da lateral da cabeça dele inteiro. Ó. Então eu tenho 2 dedos. E para high fade é o maior, eu tenho 3 dedos aqui. Então eu tenho high fade, mid fade e low fade.
e assim sucessivamente. São os três tipos mais usados, são os cortes mais feitos numa barbearia hoje em dia. Nesses últimos anos, 2015 a 2018, está sendo os mais pedidos. Então, a gente tem essa escalinha justamente para poder mostrar para você como pode ser produzido os três. Se eu fosse fazer um low fade, eu faria somente esse um dedo aqui acima da orelha. Se eu fosse fazer um mid fade até a metade e um high fade um pouco mais acima. Notem também que é importante você entender que quanto mais alto fica a primeira numeração, ou seja, a número 0 está mais alto aqui, você tem pouca área para produzir o sombreado. Então as próximas numerações elas vão ficando mais finas. Eu preciso fazer elas mais finas, senão eu subo demais. Quando é um low fade, ou seja, mais baixinho aqui, eu fico com uma grande área para poder estar sombreando. Então é muito mais fácil de produzir. Se você quiser, você pode iniciar os seus cortes com o low fade, que é o mais baixinho. Ele é muito mais fácil de produzir e tem ali uma margem de erro para você estar produzindo eles. A gente vai começar agora. Já que eu fiz uma raspagem até um high fade, eu vou fazer o high fade de fora a fora na cabeça dele com a marcação de 0 em 3 dedos acima da orelha. Aí a gente vai produzir esse tipo de fade. Esse, lembrando que é o mais difícil que tem para fazer, mas vale também a mesma explicação tanto para o low quanto para o mid fade.